No Facebook tem Torá? Ah, tem, Roy, tem Torá. Pero junto tem o quê? Babilônia. Shabat não é dia de perder tempo no Facebook. Shabat não é dia de ficar aí nos chats de conversação. Shabat é dia de meditar em Yahweh e de buscar o reino. Se tu continuar insistindo com isto, o problema é tudo. Tu vai ser apedreado espiritualmente e vai morir até morir totalmente. Porque tu profana o dia Kadosh de Yahweh. E não sou eu que estou falando, vai na Torá. Tem dúvida? Te mostro. É um decreto de morte para aqueles que profanam o Shabat. É o dia de Yahweh, é o dia do reino. Amém? Amém. O problema de cada um, irmãos. Cada um se vira com suas consequências. Amém? O reino deve ser colocado acima de todo e não deve ter competência. Deve ser nossa prioridade mais alta. Sabe por que tu fé diminui? Sabe por que quando vem os problemas tu não consegue ir adelante? Tu se desespera. Porque tu fé é sem obras, tu tem profanado, tu não tem colocado o reino. Primeiro é importante entender que um reino não é uma religião. A prioridade da humanidade não deve ser buscar uma religião de alguma forma de ritual. A palavra para reino em este verso é basileia, que equivale a grego manlaká, traduzido em Gênesis 1:26 como domínio, não igreja, e sim assembleia, que atua como o estado, governo de autoridade de um rei. Por isso que abre ali, buscar primeiro o reino. A palavra reino aí é basileia em grego, pero é manlaká em hebreu. E que significa estado de governo de autoridade de um reino, e não uma entidade religiosa. Ambas palavras significam domínio, el reinado soberano, el reino, el reinado, ou el poder real. Em termino prático, um reino pode ser definido como el reinado soberano de um rei sobre o território, el domínio, impressionando-lo com sua vontade, propósito e intenção. Amém? Em esse texto toraico, a palavra reino, utilizado por Yahushua, se refere a governo de Yahweh, reinado de Yahweh, domínio de Elohim sobre a terra. O reino de Yahweh significa que a vontade de Elohim é executada, a jurisdição de Elohim, a influência do cielo, del Shamayim, a administração de Yahweh e o impacto de Elohim e a influência de Ele em nossas vidas. Amém? Isto é reino. É todo. Em esse estudo nós utilizamos a seguinte definição a um reino é a influência diretiva de um rei sobre um território, impressionando-lo com sua vontade personal, propósito, intenção, produzindo uma cultura, valores, moralejas e estilo de vida que refleja os desejos do rei e sua natureza para seus cidadãos. Isto é um reino. Tu vai se vestir, vai comer, vai caminhar, vai ter tu casa como o rei deseja. Isto é viver o reino. A instrução final de Yahushua a nós outros em este verso é buscar também a retitude, a justiça, a Torá del reino. Este é outro conceito essencial e importante que ha sido diluído em las águas da religião e deve ser recuperado se devemos entender o reino e experimentar a vida abundante que todo ser humano merece através das bendições condicionais que traz a obediência à Torá. O reino que traz bendições por obediência a este rei. Eu coloquei acá, ó. Como se chama essa parte acá? Tórax, verdade? Ou carra torácica. Por que será? Carra torácica. La carra torácica, ali se albergam órgãos importantes como o coração e os pulmões, verdade? El arca del pacto é uma sombra profética de la renovação del pacto com a casa de Israel. Nós temos acá nossa carra torácica. E por que chamada torácica? A palavra hebreia para arca é tebá. Significa arca, arquilha, uma carra ou pecho. Em hebreu. E aqui nós temos nossa carra de lá, Torá, carra torácica. Hã? É por acaso, vai. Isso aí é só por acaso. Como Roma, amor Roma. Você guarda? Amor Roma é por acaso, não tem nada a ver. Ok? Ou não? Carra torácica. Acá dentro tem o quê? 2 tábuas. E aqui nós temos quantos pulmões? 12, verdade? E não parece as 2 tábuas do mandamento? E o que é aí no centro? Pelo coração. Carra torácica. Carra de la Torá.
Jeremias 31:3, Hebreus 8:10. Por gentileza, Rocha. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amém. Pondrei mi Torá em su interior, escreverei em su coração. Em su interior aonde? Na caja torácica. Aqui está a Torá, no coração. Então eu serei su Elohim e eles me serão pueblo. Quando a Torá, a constituição do reino, estiver acá, ó, em tu coração, tu estiver vivendo, aí 100%. Tu caja torácica. Religião, dogmas e doutrinas, organização humana religiosa de adoração a uma divindade, reino, cultura, estilo de vida, costumes de um pueblo, servem a um rei e o rei coloca seus mandamentos e leis. Há uma diferença entre religião e há uma diferença entre reino. Reino é uma cultura, é um estilo de vida. Então, eu espero que eu possa ver meus irmãos vivendo a cultura do reino. Amém. Quando eu miro a um irmão, vindo em minha direção, e miro e vejo esse irmão vestido como israelita, usando os atavios de Israel, ou uma irmã, meu coração se alegra, porque eu sei que a pessoa está vivendo a cultura do reino. E meu objetivo, como servo de Abacadosh, é ajudar meus irmãos a entender que se tu não viver a cultura do reino, tu não é parte desse reino. Amém? A palavra retitude é realmente da disciplina de los princípios da Torá, não religião, e implica posicionar corretamente. Ser reto significa estar alienado com a autoridade, estar em la posição correta com a autoridade, ter a confraternidade correta com a autoridade, estar em la relação correta com a autoridade, estar em la alineação legal ou lícita, e estar em la posição correta com a lei ou regulamento, os princípios de ir para cumprir os requisitos de la autoridade. Isso é ser uma pessoa justa, uma pessoa recta. Estar de acordo, recta, com a autoridade. Tu vida está assim com Yeshua, em retitude, que assim seja. Em essência, retitude descreve a conservação da relação correta alienada com uma autoridade directiva para qualificar por o direito de receber os privilégios governamentais. Tu está reto, está de acordo com o líder, com a autoridade, e agora tu recebe o quê? Recebe privilégios como um cidadão, porque tu está cumprindo com tu papel. Está faltando shalom? Vá buscar em tua vida, porque é algum mandamento que está ficando para trás. Está faltando vida financeira? Há algum mandamento que não está cumprindo. Está complicada a tua vida? O problema é tuyo. Busque aonde está o problema. Se precisar de ajuda, estou aqui. Marca um turno e venha bar comigo. Vamos te ajudar a encontrar onde está o problema. Porque o povo de Israel é bendecido, protegido, próspero, saudável e etc. Amém? Vamos descobrir onde está o problema. Pare de sofrer. Ah não, eu tenho vergonha, Roy. Então continue com vergonha e busca a voz solito com o Yahweh onde está o problema. E resolve. Amém? De aí que Yahushua atua... De aí que Yahushua acentua o reino e a necessidade de ser justo, para que vocês possam receber todas as coisas agregadas a você. Esta promessa inclui todas as necessidades físicas, todas as necessidades sociais, todas as necessidades emocionais. Olha só o que Yeshua quer te dar. Todas as necessidades psicológicas, todas as necessidades financeiras, todas as suas necessidades de la seguridade, assim como necessidade por um alto significado e um sentido de estima e propósito. Tudo isto é o que Yeshua quer te dar. Isso é tus direitos como cidadão do reino. E Baruch Hashem, que na vida de muitos irmãos eu vejo que os irmãos têm tudo isto. Yahweh está suprindo todas as suas necessidades, porque Ele é fiel. Elohim estabeleceu solo duas prioridades para a humanidade: o reino de Yahweh e a retitude da Torá de Yahweh. O reino se refere à influência diretiva do céu na terra, e retitude se refere à alineação correta e posicionando-se como uma autoridade de governo. Isso implica obedecer aos mandamentos, os mitzvot. Nossa prioridade mais alta e os desejos mais grandes deve ser de entrar no reino de Yahweh e lá ser por uma relação correta com o governo celestial de Yahweh.
Então, se tu está com problemas, é porque tua relação está a algum ponto que deve ser arreglado. O conceito de reino, última parte. O conceito de reino não foi inventado por a humanidade, pero foi a primeira forma de governo introduzido pelo Criador. Esse conceito aparece primeiro no livro de Bereshit, em Gênesis, na criação do homem. A tarefa original do homem de Elohim foi uma tarefa do reino. Permitamos que eles tenham o domínio, reino, sobre a terra. O plano de Elohim para o homem foi de estender seu reino celestial e do governo à terra por o princípio da colonização. A tarefa do homem foi de estabelecer a influência e a cultura do céu na terra, representando a natureza, os valores e a moral de Yahweh na terra. Yahweh quer colocar seu reino na terra, e nosso trabalho é fazer isto, colocar a cultura. Desta maneira, o reinado celestial de Yahweh se manifestaria na terra por sua imagem prolongada em la humanidade. Como disse ali a Saul, nós todos somos uma carta leída. La gente tem lido a Torá em vós, la gente tem lido o Shabat em vós, la gente tem lido o Shalom em vós, ou seja, la gente tem lido em vós o reino de Yahweh. Isso foi o primeiro reino. Yahweh, el rei, estendendo seu reino celestial à terra por sua progenitura, el homem. Isto é a história e a mensagem maravilhosa da Escritura, não uma religião, pero uma família real. Desde então, a caída do homem, ele ha tratado de imitar esse conceito do reino, pero através da história, cada tentativa do homem para estabelecer um reino celestial na terra ha falhado. De aí que os governos religiosos sempre falham. O governo cristiano, o governo muçulmano, o governo hindu ou qualquer outra forma. É por essa razão que o representante legal, o hijo del rei, Yahushua, o hijo de Elohim mesmo, tuvo que vir à terra para trazer o reino de volta a este planeta. A terra não pode ocasionar o reino dos céus, Shammai, independentemente. O reino dos céus deve publicar desde os céus. O homem perdeu um reino, e um reino é o que ele busca. Yahushua vino a trazer o reino do Shammai, do céu, de volta à terra, não estabelecer uma religião. E a humanidade busca não uma religião, pelo reino que perdimos há muito tempo. De aqui que a religião não pode satisfazer o espírito do homem. O reino de Yahweh tem a prioridade absoluta em virtude de seu papel em el propósito original da criação do homem. Então, o reino foi a primeira forma de governo em la terra. Amém? A perda do reino. O conceito do reino em total ha sido perdido na cultura humana contemporânea, especialmente no mundo ocidental. Em sua tentativa para criar o reino de Yahweh na terra, o homem ha optado a desenhar suas próprias formas de governo, pero seus experimentos continuam a falhar. Los reinos malos, los impérios, los ditadores, los comunismo, los socialismo, la democracia e a lista segue. O desejo por um governo justo queima no coração de cada humano. É verdade ou não é verdade? Todo ano, quando tu vão votar, estão esperando o quê? Um governo justo ao Paraguai. E sempre decepção. Verdade? No Brasil, então, piorou. Todo ano, um governo justo para o Paraguai. Aí o Marito, né, vendendo a Itaipu, verdade? Outro negociando de um lado, tudo o quê? Errado. O desejo por um governo justo queima no coração de cada humano. Todos nós outros buscamos o reino, nós outros não demos conta, mas buscamos. A maioria das pessoas hoje vivos nunca han tenido qualquer contato nem relação com o reino. Consequentemente, a ignorância do conceito do reino hace difícil de entender completamente a mensagem da Bíblia, da Escritura. Segundo Yahushua, a prioridade mais importante e a preocupação de toda a humanidade deve ser buscar e estudar o governo do reino de Yahweh e a administração do Criador Elohim e seu plano destinado e programado para impactar a terra. Pero, em um sentido prático, como vai a busca deste reino? Como explora o conceito, a natureza e a função do programa, os componentes, os princípios e o poder do reino? Para alcançar esse propósito, que devemos entender o conceito do reino, entender a filosofia do reino, entender o governo do reino, entender a lei, a Torá, instrução, princípios do reino, entender a cultura do reino, entender a sociedade do reino, entender a economia do reino, e na Torá tudo isto, entender a cidadania do reino, entender a provisão do reino, entender a adoração do reino, entender o protocolo do reino e entender a representação do reino. O secreto a uma vida repleta e cumprida
é o descobrimento e compreensão e aplicação del reino de Yahweh en la terra. La religião emplaça el reino a uma experiência futura, pero usted deve recordar que ustedes não podem apropriar-se lo que usted aplaça. O desejo de Elohim para usted é que usted entre na vida del reino agora e experimente, explore, aplica, la pratica, la goza e goza vivir com os benefícios, promessas e privilégios del reino em la terra. Permita que a aventura empece. Amém? Princípios. Última parte. Estamos terminando. O secreto mais grande é viver efetivamente em la terra, é entender o princípio e o poder das prioridades. Amém? Todos concordam com isso? Verdade? Segundo, a tragédia mais grande em la vida não é a morte, pero la vida sem propósito e com prioridades equivocadas. Eu sei que tu se equivocou muito, como eu também. Por quê? Erro de propósito. Nós devíamos estar buscando o reino, essa é a prioridade, e buscamos outras coisas. E nos demos mal. Nosso alto valor é mais importante que nossas necessidades básicas e nunca devem ser sacrificadas por essas necessidades. 4. A prioridade número 1 de Elohim para a humanidade é que descubramos, entendemos e entramos no reino de Yahweh. Amém? 5. Um reino é a influência diretiva de um rei sobre seu território. Yeshua te influencia, impressionando-o com sua vontade personal. Amém? Propósito e intenção, produzindo na cultura valores, moralejas, estilo de vida que refletem os desejos do rei e sua natureza para seus cidadãos. Isto é um reino. Elohim estabeleceu solo duas prioridades para a humanidade: o reino de Yahweh e a retitude, a Torá de Yahweh. O conceito do reino não foi inventado pela humanidade, mas foi a primeira forma de governo introduzido por el Criador. Amém? O 8º ponto, a ignorância do conceito do reino hace difícil de entender completamente a mensagem da Escritura. Mirar a Escritura da perspectiva democrática é contra a verdadeira interpretação do plano de Yahweh. Mirar a Escritura e falar que o pueblo tem razão e que a maioria hace la força é anti-Torá. Porque em el reino, o rei é que manda. O pueblo simplesmente aceita. Nós vivemos uma cultura cristiana democrática. Tu tem que deixar de ser cristiano. Tu vai servir tu rei ou não? Porque Yahweh está preparando varões para ser rei. E se tu não sabe respeitar tu rei e abaixar a cabeça quando ele habla, quando tu governar, tu terá problemas. Aprenda a ser submissa a tu rei. Não é a maioria tem voz e vez. A voz do povo é a voz de Deus. Não. O rei manda. Ele coloca a constituição e ele dita suas regras. E nós outros obedecemos. O que recebemos com isso? Privilégios. E muitos privilégios por sermos buenos cidadãos. E nós sabemos que nosso rei é um governador justo. Então nós receberemos muito bem as coisas. Não é como aqui que hacemos bem e recebemos el malo. Pero nosso rei é justo e é fiel. Amém? Salmo 103:19. Yahweh ha establecido su trono en el cielo y su reino soberano está sobre todo. Amém? Todos concordam? Diga amém então. Amém? Mateus 6:10. Venga tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos para o céu reinar? Não. O reino da terra vai venir. Venga tu reino, tu domínio, tua autoridade sobre minha vida, sobre minha casa. Eu sou padre de família. Eu pido que tua autoridade, tu reino, tua cultura venha sobre minha casa, sobre minha vida, sobre minha comunidade, sobre meus irmãos, sobre meus negócios. Tua autoridade. Nada vai tocar a vós. Nada. Pero se tu continuar tentando por si próprio, tu vai falir. Se já não faliu. Porque não está em vós. Venha tu reino sobre minha vida. Amém? Salmo 145:13. Tu reino es un reino eterno, tu dominio es por todas las generaciones. Baruch Hashem Adonai, amém? Mateus 13:43. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Sadik, justo, o que guarda mandamentos divinos, brilharão, amém? No reino de su Padre, de Abacadosh. Mateus 6:33. Busca primero el reino y su justicia y todas estas cosas se te darán también. Acredite ou não? Agora tu já sabe. Efésios 5:5. De esto pueden estar seguros.
Toda persona sexualmente inmoral, impura o avariciosa, esto es, todo adorador de ídolos, no tiene parte en el reino del Mesías y de Yahweh. Sabe que interessante? Muitos leem essa passagem e só se foca ali no adorador de ídolos ou no sexualmente imoral. Não, Roy, eu não sou sexualmente imoral e não sou adorador de ídolos. Pero habla ali, impura. Quem é a pessoa impura? Que se contamina com esse mundo. Ou avariciosa, que se preocupa muito com o dinheiro. Cuidado, não entrará no reino de Yahweh. Ó, não terei parte no reino de Yahweh, no reino de Mashiach, de Yahushua e de Yahweh. Colossenses 1:13. Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. Quantos são resgatados? Amém. Estamos acá já, ó. Estamos no reino. Aprendemos a viver esse reino. Jacobo 2:8. Si en verdad ustedes logran la meta de la Torah del reino, en conformidad con el pasaje que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Amém. A meta de la Torá. Amém. Apocalipse 5:10. Tú los formaste en un reino para Yahweh gobernar, Kohanim sacerdotes para servirle a él, y ellos gobernarán sobre la tierra. Amém? Quem está formando tu vida? Esse estudo que nós fizemos hoje, irmãos, ó, 1h11 estou falando. Vou falar até 2h20. Estou brincando mais, calma, vocês esperem. Pero o que nós estamos fazendo aqui juntos? Estamos o quê? Nos formando. Quem está formando? Tu, Yahweh, formaste um reino para... Perdão, tu, Yahushua, formaste um reino para Yahweh governar. Quem está formando o reino para seu padre? Yahushua, verdade? Está formando um reino. Está formando tua vida para Yahweh governar. Kohanim para servi-lo. E eles governarão sobre a terra. Se tu não vem para o reino agora e pare de ter riqueza, tu não vai governar sobre a terra. Perdeu. Porque muitos são amados, pelo pouco são elegidos. Porque não quer cumprir. Não quer ser a vontade. Amém? Meus amados, até aí, que a Abacadosh pedir a cada um de vocês. Amém? Um Shabbat Shalom. E vamos formar o reino de Yahweh. Empreste por tu casa, por tu vida, por tus bens. E não deixe tuas emoções, tua preocupação te levar a caminhos equivocados. Se preocupar não é pecado, pero permanecer preocupado é pecado. Porque nós preocupamos, é a natureza humana. Me preocupei, pero tu repreende tua preocupação. Confie em Yahweh, Ele hará todas as coisas. Há um verso que eu não esqueço em minha vida, há muitos que não esqueço, verdade? Um deles é: todas as coisas buenas contribuem para o bem daqueles que amam a Yahweh. Outro verso que me encanta, que diz: é Ele que hace nós outros, tanto querer quanto a ser, para que se cumpra a sua boa vontade. Esses versos não saem de minha mente, irmãos. Sempre quando eu preciso repreender a preocupação, eu me recordo desses versos. E outro que é lindo, maravilhoso, que diz, Salmo 37, 3 e 4. Agrade a Yahweh, e Ele satisfará os desejos do coração. Entrega teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele hará. Esses são os versos de minha vida que cambiaram minha existência, da minha família e da comunidade israelita. E pode cambiar tua vida também. Leia a Escritura e ache real o que está escrito. Quando tu ficar preocupado, recuerda. Fala, não, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Yahweh. Naquele dia, quando me pararam na fronteira, eu recordei disso. Todas as coisas contribuem. E eu vou sair daqui com lucro, não vou perder nada. Porque Yahweh sabe todas as coisas para mim bem. As coisas estão preparadas para aqueles que amam a Yahweh de todo o coração e servem a Ele. Que tu possa ser bendecido e tenha um Shabbat Shalom. Moshe nos ordenou a Torá uma heredade para a congregação de Jacó. A Torá é uma árvore de vida para os que se aferram a ela, e os que sustêm são venturosos. Seus caminhos são caminhos de dulçura, e todos os sendeiros são de Shalom. Grande Shalom é para os amantes de Torá, e não há tropeço para eles. Yahweh otorgará vigor a seu pueblo, Yahweh benecerá seu pueblo com Shalom. Quando invoque o nome de Yahweh, declare a grandeza de nosso Elohim. Vocês reconozcam, declarando o poder a Yahweh e tributem honor à Torá. Amém? Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torá emet, v'hayelam natan beturreinu, Baruch atah Yahweh noten haTorá. Amém. Bendito Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos ha entregado sua Torá, uma Torá de verdade, e que ha implantado em nosso interior a vida eterna. Bendito Yahweh, donador da Torá. Amém.
Baruch atah Adonai, hamibarech et amo Israel ba shalom. Bendito és tu, Yahweh, que bendiz tu povo Israel com shalom. Amém. Você shalom bimorável, você shalom aleinu, veacol Israel benru. Amém. Que ele que hace shalom em seus cielos, em seus chamai, haga shalom com nós outros e com todo Israel e decid. Shabbat shalom, amados, que abacadosh bendiga cada um dos deles. Amém.